Olá, muito boa tarde, meu nome é Márcio Lins, seja muito bem-vindo à Semana da Manicure de Negócio e hoje nós vamos falar exatamente sobre beleza como negócio, tá? Eu não sei se você já é manicure, eu não sei se você está pretendendo entrar no mercado de manicure, talvez você esteja um pouco desanimada por toda essa questão de crise sanitária que nós estamos atravessando e talvez por conta disso também o seu faturamento tenha diminuído, né? Então assim, o que nós vamos estar falando? Nós vamos estar falando sobre a parte de negócio, né, da sua arte, do que você domina, do que você faz, do que você sabe fazer, que é cuidar das mãos de seus clientes, tá? Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você tivesse que escolher e você pudesse me responder agora, quanto você quer ganhar? Já parou para pensar nisso? Bem, para se identificar a capacidade produtiva de alguém, né, para se determinar o salário de alguém pelo trabalho que está sendo feito, é preciso que nós tenhamos ali a condição de entender qual é a nossa capacidade produtiva, ou você precisa entender qual é a sua capacidade produtiva. E eu vou dar aqui um exemplo bem simples que você vai se identificar rapidamente, tá? Se você já for uma manicure, você já deve ter feito algumas comparações no que diz respeito ao tempo que você leva para entregar a sua arte, o serviço pronto, tá? Comparando com, de repente, uma colega que já trabalhou ou trabalha com você. Em linhas gerais é assim, existem profissionais do segmento de beleza, sendo elas manicures, tá? Que conseguem fazer um pé e mão em 60 minutos, ou que seria 1 hora, tá? Enquanto que outras profissionais têm ali o mesmo serviço e conseguem também entregar mais em um tempo maior, um tempo de 2 horas, talvez 1h30. A partir do momento em que você consegue entender qual é a sua capacidade produtiva, você aumenta as chances de entender o quanto você pode ganhar. E aí esse ganhar, eu preciso separar esse ganhar de 2 maneiras, tá? A maneira 1 é quanto você fatura, né? Quanto você arrecada no final do dia depois de ter feito todos os serviços, né? Todas as mãos, todos os pés e mãos, todos os alongamentos, enfim, o trabalho que você vai estar entregando. E uma outra coisa bem, para então fazer a unha da minha cliente, quanto eu preciso investir? Afinal de contas, para fazer a unha da sua cliente, você vai usar esmalte, vai usar acetona, algodão, entre uma infinidade de outras coisas. Se você trabalha com alongamento, o investimento ainda é um pouco maior e nós vamos falar um pouco mais sobre isso na frente, tá? Mas a partir do momento que você entende que você ter faturado um determinado valor, daquele valor que você faturou, você pagar para ter o material necessário para executar a tarefa, então sim, eu fiz X, gastei meio X e ficou meio X para mim. Em linhas gerais, eu ganhei, sei lá, R$50, R$25 eu comprei material para trabalhar, então sobrou 25 para mim. Então, quando eu pergunto quanto você quer ganhar, a primeira coisa que nós precisamos determinar ou tentar descobrir é qual a minha capacidade produtiva, tá? E dentro da semana da manicure de negócio, nós vamos estar falando, né, um pouco, dando algumas dicas, e caso você tenha o interesse de, após o término da semana de negócio, né, de manicure de negócio, você se interessar em adquirir o nosso curso completo, nós vamos também disponibilizar ferramentas o qual você vai conseguir ter esse resultado de maneira precisa. Mas eu vou tentar adiantar alguma coisa aqui para você. Então, assim, a estimativa de produtividade, como eu já disse, ela tem a ver com o que você consegue fazer dentro do seu tempo. Então, vamos pensar da seguinte maneira: qual é o meu tempo? O meu tempo é de terça a sábado. Eu trabalho de terça a sábado.
Nos dias de segundas-feiras eu não trabalho, né? Ou no salão, ou no meu próprio espaço, ou no atendimento em domicílio, não. Na segunda-feira eu tiro de folga para tratar das minhas questões pessoais, de ir fazer um curso, de ir para banco, de ir no médico, coisas do tipo. Fazer faxina em casa, né? Que às vezes a gente acaba tendo ali várias demandas, né? Então eu não estou trabalhando lá no salão, mas estou trabalhando em casa. Aí você vai saber entender bem o que eu estou querendo dizer. A partir do momento em que eu sei que da minha semana de 7 dias eu vou trabalhar 5, eu tenho que também fazer o levantamento dentro dos dias trabalhados, quantas horas então eu vou estar prestando o serviço, seja ele no salão de alguém, no meu próprio espaço ou no atendimento em domicílio, tá certo? E a partir do momento que eu trabalho ali de terça a sábado, eu vou determinar então o meu horário de expediente, vai ser de 9 da manhã até as 7 da noite. Então eu trabalho de terça a sábado, de 9 da manhã até as 7 horas da noite. De 9 da manhã até as 7 horas da noite, ou que seria às 19 horas, eu vou ter então 10 horas de produtividade dia. E aí eu vou tirar 1 hora para almoçar. Algumas vão falar assim, quem dera poder parar 1 hora para poder almoçar, né? Mas o certo é que você realmente pare, faça aquele intervalo de 1 hora para você poder se alimentar, porque como dizia lá, os antigos saco vazio não para em pé. A partir do momento que eu sei que eu entro no expediente, eu já tenho a minha agenda aberta no primeiro horário, 9 horas da manhã, e eu sei que eu vou até às 19 horas, tirando 1 hora das minhas 10 horas de produtividade, isso me deixa 9 horas para trabalhar. E se eu sou aquela manicure que consigo entregar a minha arte, um pé e mão, em 1 hora, isso significa então que eu sou capaz de fazer 9 atendimentos por dia. E aí a gente vai fazer conta, né? Se eu sou capaz de fazer 9 atendimentos por dia e na região onde eu moro, e aqui eu vou dar um número hipotético, tá? Cada um vai fazer o seu cálculo de acordo com o perfil de cliente que vai atender, e nós vamos falar um pouco sobre isso quando nós formos falar sobre ambiente socioeconômico e cultural, mas você determinou ali 9 horas de produtividade, você vai atender 9 clientes no dia, e na região onde você trabalha é cobrado então R$30 um pé e mão. Nossa, Márcio, mas tá barato demais. É um número hipotético. Você vai colocar o seu número, tá? Nesse cálculo. Você vai fazer o seguinte: R$30 vezes 9 serviços que você consegue fazer no dia. Então, R$30 vezes 9, 3 vezes 9, 27. Então, eu consigo faturar R$270 por dia. Se dentro do mês você trabalha 10 dias, colocamos ali 5 dias na semana, né, de terça a sábado, vamos considerar em números gerais que o mês tem 4 semanas, tá? Isso significa, então, que eu vou ter 20 dias úteis, né? 20 dias de trabalho dentro do mês para, então, executar ali a minha tarefa. Ao cunho que, se num dia eu consigo fazer 270, em 10 dias eu vou fazer 2.700 e em 20 dias 5.400. Você acabou de descobrir não quanto você quer, mas quanto você pode. Márcio, eu quero ganhar mais. Então, para ganhar mais, você vai ter que trabalhar uma carga horária maior, você vai ter que trabalhar dias da semana a mais, ou você vai ter que aumentar a sua tabela de preço. E aí nós vamos falar sobre essa questão da tabela de preço quando falarmos em ambiente socioeconômico e cultural, ok? Então, assim, para resumir, quanto você quer ganhar? Não sei. Antes de determinar isso, eu preciso entender qual é a minha capacidade produtiva, tá? Deixando claro também que se você é uma manicure recém-formada, é diferente de uma manicure que já tem muitos anos de experiência e que
provavelmente, por conta disso, vai conseguir trabalhar mais rápido. E aí eu quero deixar uma dica para vocês para poder finalizar essa parte da estimativa de produtividade, tá? Existem duas coisas que eu considero muito importantes na entrega do serviço, né? Uma coisa é a velocidade e a outra coisa é a qualidade. Velocidade sem qualidade, ruim. Qualidade sem velocidade também não é bom. Agora, quando você consegue entregar qualidade com velocidade, isso é bom para a sua cliente e é bom para você. Porque se você entrega um serviço perfeito dentro de um tempo que aumente a sua produtividade, show de bola, né? É claro que depois, mais na frente, nós vamos falar mais sobre essa diferença, né, de empresário, empreendedor, né? Mas enquanto empreendedor, enquanto empreendedora do segmento de beleza, você conseguindo entender qual a sua capacidade produtiva, isso te dará um norte a respeito do quanto realmente você quer ganhar, ok? Vamos para o próximo tópico? Agora você deve estar me perguntando, né? Márcio, mas e aí? O que me falta para ter tantos atendimentos? E aqui eu quero falar com vocês, é até uma brincadeira que normalmente eu faço, né? Nas minhas palestras presenciais. Eu digo o seguinte, eu estou na minha loja, tá? No meu espaço. Existe uma grande diferença entre consumidor e cliente. É que normalmente eu faço uma dinâmica e eu pergunto, né, para o pessoal, qual a diferença entre consumidor e cliente? E aí eu quero fazer essa pergunta para você, e se você quiser, você pode fazer uma brincadeira comigo. Dá pausa no vídeo, tá certo? Dá pausa no vídeo e tenta responder essa pergunta, que aí eu vou dar sequência, vou dar a resposta, né, e aí vamos ver se você acertou, beleza? Deu pausa no vídeo? Ok. Vamos voltar então. A diferença entre consumidor e cliente não existe. Por quê? Se você recepciona um cliente, o cliente chega na sua loja e você está lá distraída, você está sentada lá na tua loja naquela posição que todo mundo já sabe qual é, né? A cliente chegou e você está distraída, se você não fez pelo menos isso aqui, você está com um problema, né? Algumas pessoas podem considerar isso como um descaso. Então, assim, antes de qualquer coisa, se eu tenho 9 horas de produtividade dia, eu preciso produzir durante essas 9 horas. Se é a primeira vez que o cliente entrou na loja, eu estou distraído e ele entende que houve um descaso na chegada dele, isso pode minimizar as chances de você transformar esse consumidor em cliente. Alguns alunos, né, nas minhas palestras, nos cursos ou na própria escola, quando eu estou dando aula, falam assim, consumidor é aquele que vem uma vez e não volta mais. E o cliente é aquele que você conseguiu fidelizar. Só que para fidelizar o cliente, você precisa ter um atendimento ímpar já desde o primeiro. Algumas pessoas falam assim, você só terá uma chance de causar uma primeira boa impressão. Sabe quando é? Na primeira. Não tem jeito, tá certo? Então, quando eu brinco, né, nas minhas palestras, eu falo assim, tá, eu tô lá na minha loja e de repente passou uma pessoa na porta e entrou. E aí ela vira e fala assim, aqui que tá bom, tá geladinho, né? Se importa de me dar uma informação? Gostaria de saber onde é a rua tal. Opa, pois não, seja muito bem-vindo à minha loja, seja muito bem-vindo ao meu espaço, ao meu ateliê, ao meu cantinho, tá certo? Realmente tá mó calor lá fora, você aceita um copinho de água gelada? Sorrindo, sendo prestativo, tá certo? Repara que essa pessoa, ela nem entrou para me perguntar preço de nada e ela está claramente demonstrando para mim que não tem interesse de comprar serviço nem produto nenhum meu. Só que o simples fato de eu ser gentil, talvez isso possa fazer com que no futuro ela se lembre
daquela loja que ela entrou para pedir uma informação e a pessoa foi tão gentil, deu um copo d'água, né? E isso pode fazer com que ela tenha o desejo de vir experimentar a compra desse produto ou serviço dentro do seu espaço, tá? Então eu faria da seguinte forma: olha, tá aqui o seu copinho d'água, a rua onde você quer chegar, você seguindo aqui pela calçada, no terceiro quarteirão você entra à direita, já é a rua que você quer. A propósito, aonde você quer ir? Ah, eu quero ir na loja de ferragem do Joaquim. Ah, só entrou do outro lado da rua, você já vai ver a fachada da loja dele lá, tá? Agora outra coisa, eu quero aproveitar aqui, vou deixar aqui um cartãozinho meu com você. O meu nome é Márcio, eu sou manicure aqui do bairro já há bastante tempo. Se você precisar ir numa festa, cutilar, esmaltar suas unhas, se você precisar, a gente faz serviço de alongamento também, você pode ficar à vontade de nos procurar, ok? Vai com Deus. E pum, a pessoa vai sair de lá e falar assim: meu Deus, olha, eu só entrei para pedir uma informação e a pessoa foi tão gentil, tá certo? Então assim, isso para uma pessoa que entrou na minha loja sem intenção de comprar nada. Imagina se a pessoa... Gente, pelo amor de Deus, olha só, a conta é essa aqui, ó. Pensa o seguinte, tá vendo isso aqui? A minha dinâmica ao vivo, eu chamo a pessoa e falo assim: quer essa nota aqui para você? Aí todo mundo levanta a mão: eu quero. Você deve estar falando assim: passa para mim, dá essa nota aqui para mim, né? Isso aqui é uma nota de R$100. Não tem como não estar presente nisso. A pessoa, quando ela sai da casa dela para ir até a sua loja, até o seu espaço, tá? O seu cantinho, para poder adquirir produtos e serviços de beleza seu, até chegar na tua loja, ela passou na frente de um monte de lugar que vende a mesma coisa que você. A pessoa, ela está te honrando em trazer o dinheiro dela, que ela trabalhou para ter, para poder investir na beleza dela através de você. O mínimo que você precisa fazer é ser receptiva para essa pessoa, tá ok? Então assim, o que me falta para ter tantos atendimentos? Se você consegue fidelizar você consegue fidelizar 2, você consegue fidelizar 10, você consegue fidelizar 100. E dentro daquela conta de 9 clientes dia, se eu num dia consigo atender 9, em 10 dias eu consigo atender 90. Em 20 dias eu consigo atender 180. Olha só, se eu tenho 180 clientes fidelizados que vem fazer o serviço de manicure somente comigo, eu já determinei quanto eu quero ganhar e eu tenho um salário fixo. Sabe aquela cliente que você fala assim: olha, chova canivete, chova faça sol. A minha cliente Maria, todo sábado, 9 horas da manhã, ela está aqui, ela já vem para tomar um café comigo. Consegue entender? Então, se você tem a Maria fidelizada, a sua missão é conseguir mais 179 Marias. Tá? E isso você vai conseguir através de um atendimento de excelência, tá? No módulo de qualidade, quando a gente fala de qualidade, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas basicamente é isso, é você entregar para o cliente o que ele quer comprar, tá certo? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo módulo, tá? E com muito mais profundidade e detalhe no curso que vai ser aberto as inscrições aí ao final da nossa semana da manicure de negócio, ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre estratégias de fidelização. Antes nós estávamos falando sobre aquela questão, né, da velocidade com qualidade, sobre ser solícito, né, sobre ser gentil, ser simpático. Eu penso que a primeira coisa que nós precisamos oferecer para o nosso cliente quando ele chega até nós é um sorriso, né? Você dá um sorriso, não tem como, você quebra qualquer um. E algumas pessoas falam até que quando você atende o telefone sorrindo, a pessoa do outro lado percebe isso de alguma forma. Eu não sei explicar como, mas dizem isso e eu já percebi isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode oferecer para o nosso cliente quando ele chega até nós é um sorriso. Se deu um sorriso, nossa, já abre a primeira porta, tá certo? E quando eu falo de porta, algumas pessoas até falam: existem algumas teorias que diz que quando você atende uma ligação, né, quando você fala pelo telefone com uma outra pessoa e você fala sorrindo, a outra pessoa do outro lado, ela percebe, né, que você está sorrindo sem te ver. Então, assim, se é verdade ou se é mentira, eu posso dizer para você que eu já percebi isso, né? Eu acho que é a questão de você se mostrar solícito realmente para a pessoa com a qual você está ali conversando, né, o seu interlocutor. Então,
Quando eu falo de porta, a porta da tua loja, né? Quando a pessoa chega, seja bem-vinda, né? A porta do Instagram, a porta do teu site, a porta do seu Facebook, a porta do seu telefone mesmo, quando a pessoa liga para você. Então, todas essas portas, elas precisam estar acessíveis para o seu cliente e ela precisa ser, no primeiro contato, muito bem recepcionada. Eu acho que isso aí é o início para que você possa conseguir realmente fidelizar cliente, tá? Agora, eu posso aqui estar dando algumas dicas também, que aí vai acabar misturando um pouco sobre o que fazer para fidelizar, mas eu posso dizer também o que fazer para não deixar de fidelizar, né? Porque tem coisas que o simples fato de você fazer, a pessoa já... A sua cliente, ela vem até a sua loja buscando solução de beleza, tá? E ela vai te pagar por isso. E aí, quando ela vai chegar lá na ilha do caixa, né? Ou quando ela vai te pagar, ela põe a mão na bolsa dela, pega a carteira para pegar o cartão ou o dinheiro e aí ela borra a unha. E aí ela vira para a profissional e fala: borrei minha unha, dá para arrumar aqui para mim? Aí a manicure, a profissional vira e fala assim... Quer dizer, não fala nada, só torcer o bico. Se é comigo, eu não volto para poder fazer o serviço, né? Ou então, chega para a cliente e fala assim: tá, mas você sabe, a culpa é tua, né? Vai me pagar mais R$2. Quer dizer, isso são situações que poderão fazer com que essa cliente não fidelize, tá? Então, assim, isso é uma coisa chata de falar, mas tem que ser dito porque é uma realidade e eu posso dizer para você que eu já vi pessoalmente isso acontecer. E já vi uma situação, quero relatar aqui, uma história que foi um pouco estranha. Eu vi acontecer isso dentro de um salão. Uma cliente, ela foi pegar a carteira dela de dentro da bolsa, ela tinha acabado de fazer, a manicure fez uma decoração no dedão da cliente, ela estava de sandalinha, uma rasteirinha, e fez uma decoração linda no dedão da cliente. Na hora que a cliente foi no caixa para poder pagar, ela pegou a carteira dela caiu da mão, mas adivinha onde foi? Em cima do dedão, estragou a arte da manicure. A cliente olhou aquilo e falou assim: ai meu Deus, a manicure imediatamente levantou. O que foi que aconteceu? Volta aqui que eu vou arrumar para você. Olha só, a manicure, ela tomou a iniciativa de refazer o serviço sem que a cliente sequer pedisse. E aí a cliente virou e falou assim: não precisa não, a culpa foi minha. Quer dizer, o que eu percebi naquela situação? A cliente já estava traumatizada. Alguém antes dessa manicure maltratou ela. Tipo, a culpa é sua, você que vai ter que se vira, me pague mais. Então isso são coisas que não são legais, não é bom fazer, e isso afasta muito a possibilidade de você realmente conseguir fidelizar um cliente. E eu gosto de usar esse termo aqui, que é o seguinte: você precisa entender a diferença entre quanto custa e quanto vale uma cliente. Quanto custa uma cliente? Consertar uma unha que ela borrou, vamos dizer que fosse R$1, é um custo, tá? Agora, uma cliente que vem toda semana fazer o pé e a mão com você, que paga R$30, isso dá uma soma de R$120 no mês, que vai dar R$1.440 por ano. É uma cliente que vale só no serviço de unha R$1.440 por ano. Será que vale a pena perder essa cliente por causa de um custo de R$1? Percebe? Então, assim, essas coisas precisam ser quantificadas, essas coisas precisam ser faladas, essas coisas precisam ser pensadas. A gente tem também um outro tópico, né, dentro dessa questão de quanto você quer ganhar, que lá na estimativa de produtividade nós falávamos hipoteticamente de um serviço de pé e mão sendo cobrado R$30, tá? Só que a gente sabe que existem vários tipos de cliente no mercado. Eu gosto de chamar de semi-popular, popular, semi-prestígio, prestígio e ultra-prestígio. Essa é a definição do ambiente socioeconômico e cultural. O que significa isso? O cliente que está no semi-popular, ele está muito preocupado em que seja atendida as suas necessidades básicas. Então, você já deve ter visto ou passado por uma situação onde a cliente vira para você e fala assim: mas ali no outro lado
tantos reais mais barato. E aí você tem uma autoclave, você tem despesas para poder fazer um processo de esterilização corretamente, para preservar a saúde e a integridade da sua cliente, tá certo? Enquanto que o outro não tem esse procedimento, não esteriliza, né? Talvez use aí no máximo um forninho, que não é o ideal, então fica já a dica, tá? A Vigilância Sanitária não autoriza mais o uso de forninho, você precisa realmente fazer o sistema de esterilização, é chamado esterilização com calor úmido, né? Que é com a autoclave, né? A esterilização com calor seco, que é o forninho, não é mais autorizado. Então, assim, existe uma diferença, né, no que está sendo entregue. Porém, existem clientes que falam assim: mas ela não esteriliza, mas desde a época da minha mãe, da minha avó, ninguém nunca esterilizou, nunca teve esse negócio e ninguém morreu. Sabe-se lá, né? Se alguém ficou doente e não se teve a condição de descobrir uma patologia ou por que foi que a pessoa bateu a caçoleta. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: vai ter aquele cliente que ele vai se preocupar em que seja entregue um serviço completo com o instrumental perfuro-cortante devidamente esterilizado, né, através de uma autoclave, todo o material descartável, e tudo isso é custo, né? E tem cliente que não está nem aí. Então, assim, você precisa entender qual é o perfil de cliente que você quer atender. Isso irá determinar o preço que você irá cobrar pelo seu serviço. Quando eu falo de ambiente socioeconômico e cultural, que eu vejo aqui dentro do ambiente socioeconômico e cultural que existem pessoas que estão interessadas em que seja atendida a sua necessidade básica, eu tenho uma festa para ir hoje, mas eu não tenho R$49 para mandar fazer o meu pé e mão lá naquele salão, lá naquela manicure que trabalha com descartável, que trabalha usando grau cirúrgico, instrumental perfuro-cortante devidamente esterilizado, tudo direitinho. Eu não tenho, mas eu preciso estar com a minha unha pronta para a festa de hoje. Então eu vou lá na outra que não tem nada disso, mas vai me dar a unha pronta. Ok? Então, assim, entendendo que o mercado ele tem vários tipos de cliente, você poderá escolher qual tipo de cliente que você quer atender, né? Então, assim, quando você determina qual o perfil de cliente você quer atender através do ambiente socioeconômico cultural, você vai determinar a qualidade do esmalte, a estrutura, né, o conforto que você vai oferecer para essa cliente. E aí falamos um pouco sobre fidelização. Você tem, enquanto a cliente está aguardando, condição de servir um bom café para ela? Disponibilizar para ela uma rede Wi-Fi para ela poder ter acesso às redes sociais enquanto estiver ali dentro do seu espaço? Então tudo isso aproxima ainda mais a cliente e aumenta as chances de você fidelizar. E dentro do ambiente socioeconômico e cultural você também irá determinar, porque aquela conta que eu fiz lá na estimativa de produtividade, onde nós utilizamos como base de cálculo R$30, talvez no ambiente socioeconômico e cultural, onde a cliente está disposta a pagar mais pela sua arte, você irá aumentar o seu ganho e talvez sair de 5.400 para 6.400, 7.400 e por aí vai. Ainda em se tratando de quanto você quer ganhar, existe também aqui uma situação que diz respeito à utilização do marketing atrativo, né? Então, quando eu falo aqui sobre marketing atrativo, a ideia é realmente criar algo que conecte com o perfil de cliente que você quer atender, tá? O Rio de Janeiro ele é dividido em zonas, né? Então eu tenho zona sul, zona norte, zona oeste, e houve um período no Rio de Janeiro em que mulheres da zona sul não faziam de maneira nenhuma decoração nas unhas, enquanto que as mulheres na zona norte estavam fazendo. E assim, com muita frequência. E depois, por incrível que pareça, isso mudou. Então, dado o momento e dado a região, você precisa entender
como funciona a cabeça da sua cliente. Peter Drucker, que é um dos maiores pensadores do marketing, né, que é apontado como um dos maiores pensadores do marketing, ele tem uma definição para o marketing que diz o seguinte: o princípio do marketing é entender e compreender o cliente muito bem, de modo que o seu produto ou serviço se ajuste e venda por si só. O objetivo do marketing é tornar a venda supérflua, né? E hoje não tem como você fazer diferente. A partir do momento que você entende qual é o perfil de cliente que você quer atender, você tem como criar uma comunicação mais assertiva, né? Então eu quero falar para essa cliente que tem um perfil X, isso, você consegue ajustar o texto. E aí nós não podemos deixar de citar que hoje, querendo ou não, o melhor canal de comunicação para a sua cliente é o Instagram e, na sequência, o Facebook. Então, é interessante você fazer a captura de imagem, o registro de todos os serviços que você executa, tá? É imprescindível que você tome o cuidado com a iluminação, com o cenário, né, para você ter realmente uma foto, mesmo que seja feita com o celular, o máximo de qualidade que você puder entregar e divulgar isso, tá? Apresentar para esse cliente o qual você determinou que quer atender. Então, assim, eu acredito que talvez, pegando tudo isso, seja fácil de entender que sim, você pode determinar quanto você quer ganhar, mas você precisa, antes de qualquer coisa, entender quanto você pode ganhar, tá? Descobrindo qual a sua estimativa de produtividade, quais são as estratégias que você pode utilizar para a fidelização, entendendo através do ambiente socioeconômico cultural qual o perfil de cliente que você quer atender e através de um marketing atrativo, utilizando as redes sociais, você realmente vai obter maior sucesso. Agora, o mais importante disso tudo é que, a partir do momento que finalizar a semana da manicure de negócio, vai ser aberta aí as inscrições para o nosso curso completo, onde nós vamos estar detalhando tudo isso, tá? Então, se esse assunto te interessa, cai para dentro aí do curso e vem com a gente que a gente tem aí bastante conteúdo de qualidade para trazer para vocês, ok? Muito obrigado e sucesso nos negócios!